como mede a porcentagem de fase? Cara, é no olho mesmo. Então você, é claro que exige, né, um pouco mais de experiência para você bater o olho e já falar, cara, ó, tem uma porcentagem de 20 a 25%. Eu coloco aproximadamente X porcentagem. Por que eu faço assim? Porque é claro que não dá para você cravar, né, uma porcentagem exata. Então, cerca de, eu escrevo dessa forma e você viu lá no laudo que eu mostrei. Apresenta cerca de X% de perlita. Existe contadores de fase. Ó que legal. Existe alguns softwares, né, que você pode comprar. Isso é comprado. Você pode comprar esse software. Você vai tirar a foto, tá? Essa foto, ela precisa ter, claro, né, uma resolução boa. E aí você pode colocar ela no seu computador e comprar um contador de fases. Aí ele vai pintar as partes pretas e vai falar exatamente qual é a porcentagem para você. Porém, isso não é necessário, tá? Não é necessário você ter uma exatidão na contagem de fases. Porque isso pode ser aproximado mesmo, não tem problema. É um laudo não quantitativo, é um laudo qualitativo. Então, quando você tem um laudo qualitativo, você não precisa ter exatidão nas informações. O tamanho de grão. Quando a gente faz a avaliação de tamanho de grão, primeiro, você tem que estar num aumento de 100 vezes, porque o padrão da norma, né, de comparação de tamanho de grão para metalografia, que é a ASTM E112, ela te dá um padrão em 100 vezes de aumento. Então você coloca o seu microscópio em 100 vezes de aumento e faz a avaliação do tamanho de grão com base nessas cartas gráficas, tá? O tamanho de grão eu nunca coloco ele cravado também. Tamanho de grão 6 ou tamanho de grão 7. Eu sempre coloco, né, uma variação. Olha, tamanho de grão entre 6 e 7, 7 e 8, 8 e 9. E se você olhar na carta gráfica, existe o meio também. Então é assim, ó, a carta gráfica vai lá. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5. Então você tem toda essa, na carta gráfica da norma, você tem toda essa variedade de tamanhos de grãos. Imagina que se você tiver ali, então, uma visão beleza do tamanho de grão, você consegue comparar. E você não precisa cravar. Lembra que eu falei? É uma análise qualitativa, não é quantitativa, não precisa ter exatidão. Não é uma análise química, por exemplo, que você precisa saber exatamente quanto tem de carbono, quanto tem de silício, de cromo, de níquel, molibdênio, manganês, fósforo, enxofre. Você não precisa saber exatamente, né, qual é o valor exato do composto, do constituinte. Você simplesmente classifica e quantifica, beleza?